Pessoal, aqui eu quero que vocês observem o seguinte. Primeiro, o processo de forjamento que ele está fazendo aqui é por martelamento, tá? Então tem um martelo gigantesco que ele desce a uma velocidade muito alta. E aí eu quero que vocês observem as formas, tá? Então ele vai colocando. Tem o primeiro estágio, o segundo estágio, o terceiro estágio e quatro estágios. Então, cada vez que ele coloca lá, pum, deu uma pancada, beleza, ele vai encaixa no próximo estágio, pum, dá uma pancada. Então, aos poucos, ele vai conformando o material e deixando no formato que ele quer, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês observem é isso. E o tipo de cadência que tá batendo aqui. Então, eu chego e pum, uma pancada seca de uma vez, tá? Observe pra vocês verem. Esses aqui são os tarugos de aço, tá? Que eles utilizam para poder fazer o frame, né? A armação do revólver, tá? Um ponto interessante a se observar, né? Teria como eu comprando um tarugo desse aí, pelo processo de usinagem, eu conseguir fazer uma peça daquele tamanho? Não, né? Não Não dá, tem né? como. Dimensão não. Não dá, a dimensão não deixa. Então já é mais um ponto para o forjamento, tá? De eu conseguir pegar meu material, trabalhar ele. A gente imagina como se fosse uma massinha, só que a gente tem que usar muita força para poder fazer isso. Apesar do material estar uma temperatura acima da temperatura de recristalização, certo? Ou seja, ele está meio pastoso, certo? Mas a gente ainda precisa de uma força muito grande. Mas o primeiro ponto aqui é, você consegue transformar a geometria do material, porque a usinagem você não transforma, né? Você pega um bloco e esculpe ele. Aqui não. No forjamento você consegue trabalhar toda a geometria dele, tá? É, e na fundição também, né? Na fundição também. Na fundição aí que não depende mesmo da geometria do material, né? É, Pode daí estar só tem granulado. questão volumétrica daí, né? Que é o volume. Isso. Exatamente. Aqui, deixa eu ver, um ponto interessante. Para quem for forjar as facas, tá? Se alguém for querer se aventurar e a brincar com forjamento, qual que é o ponto interessante, um ponto simples de se medir? Qual que é a temperatura ideal para você começar a forjar, tá? Você bateu o ímã na peça, ela não pega ímã, entendeu? Então você está numa temperatura ali que você garante que seu material já está pastoso, certo? Pastoso assim, forma de dizer, tá? Ele se torna maleável. Então, bateu o ímã ali, ele não prega, já está muito próximo da temperatura. Vocês podem ver que é quase um, é mais que um laranja. Ele é mais quente do que a temperatura que a gente utiliza para temperar, tá? Vocês viram? Dá para ver direitinho as formas de forjamento que a gente utiliza, tá? Agora, ele vai colocar na outra prensa. Vocês vão ver que em vez de um martelo, ele está usando uma prensa. E o avanço dela vai ser bem mais lento, tá? Observa para vocês verem. E Yuri, por essa último, velocidade,
Essa Oi? velocidade que desceu aí mais lenta é para poder evitar a perda de material, porque ela está pastoso, é isso? Não. A primeira velocidade é o processo por martelamento, certo? Ele tem algumas características, igual, por exemplo, você deforma mais a superfície do material do que o interior do material. Essa é uma diferença. Então, a forma com que você bate no material muda a característica dele. Geralmente, batendo, você não tem tanto acabamento. Por último, quando é prensado, certo? Você deforma de forma mais homogênea a microestrutura do material todo, certo? E consegue um acabamento melhor, tá? E por último, ele faz o corte das rebarbas. Por isso que ele já sai no formato correto, entendeu? Beleza. Show. Então aqui ele sai. Ah, curiosidade. Essa esteira aqui, ela é uma esteira magnética, tá? Então tem uma parte dela que ela magnetiza e aí ela vem movimentando e aí ela pega as peças, porque aqui ele já esfriou, então o meu metal já tá magnético, certo? E aí a hora que ela chega numa região, aí não tem magnetismo mais, a peça cai, tá? Isso é um sistema de transporte de metal, tá? E aqui a gente tem o tarugo acabado, certo? A parte feita por forjamento, tá? Terminei de forjar esse aqui. O que que eles vão fazer agora? Vão pegar e vão fazer a usinagem, tá? E aí vem, faz toda a rebarbação aqui e começa a usinar. Qual que no mundo das armas, para que que o pessoal usa muito isso? Ganhar a velocidade de produção, tá? Além de melhorar a propriedade do metal, aumentar a resistência mecânica dele, porque quando você faz a deformação, você lembra dos veios que a gente viu lá do estojo, que eu mostrei para vocês na microestrutura, que ela vai formando vários veios de resistência. Aqui também vai formar os mesmos veios, tá? Então, você aumenta a resistência mecânica do material, tá? E também você ganha o seguinte: você reduz tempo de usinagem. Porque como seu material está muito próximo da peça acabada, você consegue, com o processo de usinagem, igual o colega falou, o Vitor, você vai vir com o processo de usinagem, você vai tirar muito pouco material, entendeu? Do que você deveria tirar se você fosse esculpir o aço todo, entendeu? Então, seria esculpir o material todo. Então, você ganha velocidade, seu custo de produção cai, entendeu? Então, na hora de você produzir, o custo de produção vai cair bastante, tá? A velocidade de produção aumenta, o desgaste ferramental é bem menor, porque você não vai precisar esculpir todo o material, certo? Então, você ganha qualidade e consegue reduzir preço, beleza? Reduzir custo. Então, bora lá. Isso aqui eu trouxe para vocês são algumas matrizes de forjamento, tá? Essa da esquerda aqui é de uma biela manivela, tá? A da direita é de um sistema de suspensão, tá? Que é utilizado. O aço para poder fazer isso aqui tem que ser um aço muito resistente, tá? Aço voltado para matriz de forjamento mesmo, tá? O acabamento superficial, muitas vezes eles usam nitratação para poder garantir que o meu material ele tem um coeficiente de atrito baixo. Aí tem que lembrar de, na hora de especificar o tratamento superficial aqui para reduzir o atrito, a gente tem que ver a temperatura de trabalho, beleza? Outra coisa, o forjamento, ele pode ser feito em vários metais, tá? Não só em aço. Por exemplo, alumínio, tá? Então existem peças fabricadas por alumínio forjado. O bronze também dá para você trabalhar ele forjando ele, tá? Então o forjamento você pode utilizar vários materiais, não só materiais ferrosos, beleza? Hoje existem vários, a parte, o upper, que é aquele bloco de cima do AR, e a parte de baixo, o lower do AR, existem vários fabricantes que produzem ele ou microfundido, ou também pelo processo de forjamento e depois termina de usinar, tá? Aí cada fabricante tem seu processo. Aqui eu trouxe para vocês também outro exemplo, tá? Essa aqui é a faca OTAN.
ela foi feita pela Corneta. Eles desenvolveram essa faca por BOP do Rio de Janeiro, tá? Durante muito tempo ela ficou em produção. Hoje ela saiu de linha, infelizmente, era uma faca muito boa, tá? O que que eles faziam? Eles partiam de uma barra. Então aqui eles partiam dessa barra aqui, certo? Depois da barra, ela vinha, eles aqueciam igual a gente viu para poder fabricar a armação do revólver lá pela Smith Wesson, certo? Eles aqueciam. Isso aqui é a batida da primeira forma, certo? A batida da segunda forma. Depois da segunda forma, na terceira forma, eles já vinham e já cortavam a peça, certo? Na quarta forma, eles vinham com um avanço mais devagar e já faziam a furação, certo? Na forma. Depois desse processo, a peça pronta, o que que eles faziam? A fiação da peça, tiravam algum tipo de rebarba dela, faziam um tratamento superficial dela, afiava e vinha e colocava o cabo, tá? O Bob fez vários testes com ela, conseguiu desempenho assim que muita faca não conseguiu, tá? Extremamente, porque é uma faca extremamente resistente, muito bem desenhada. Pra você ter noção dos testes que eles faziam era fincar ela numa parede ou então fincar ela em uma madeira e aí um dos soldados tinha que subir, usava ela como escada para poder subir. Imagina o grau de solicitação mecânica desse material. Escala de dureza chegava a 58 Rock eu sei. Então, é uma faca extremamente dura.